uma guerra, não apenas uma batalha específica. Nós vemos que se inicia na primeira metade da tribulação com a invasão da Confederação do Norte e a Confederação do Sul a Israel. Nós vemos que o norte, Gog, é destruído por Deus e o Egito é destruído pelo próprio anticristo, que é quando o anticristo, a besta de Apocalipse, ele assume o poder, ele quebra a aliança que ele tinha feito no início da tribulação com Israel, a falsa aliança de paz. Ele profana o templo e isso dá início à grande tribulação, onde Israel é perseguido, não só Israel, mas os gentios que não se curvam perante a própria besta, né? E nós vimos que 2/3 de Israel perecem, mas o terço que sobra ele é refinado, como que pelo fogo, né? Refinado como prata. Oi. Testando, som. Oi? Tem que ligar ali. Então nós paramos exatamente nos exércitos convergindo ali das nações, da besta, dos reis do leste, todas as nações do mundo convergindo para a terra de Israel, para a batalha final do Armagedon, no local que se chama Armagedon, ali em Israel. Nós vimos que Jerusalém está sitiada e que não há mais nenhuma saída humana para Israel. A sua força militar, a sua tecnologia, toda a sua confiança em si mesmos será derrubada, né? E é nesse momento que Israel clama, bendito que vem em nome do Senhor, ali de Mateus, do lamento sobre Israel em Mateus 23 e 39, Oséias também, que é onde Israel se arrepende e clama pelo que eles transpassaram, né? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que olharão para mim, e Zacarias também fala, né? Zacarias 12:10, olharão para mim aquele a quem traspassaram e o prantearão como quem pranteia o filho unigênito, né? Então nós vemos que Israel, a tribulação, todo esse período de 2000 anos de perseguição que Israel teve, o holocausto, a tribulação, a grande tribulação que virá, é um crisol purificador para Israel. É o que faz Israel se converter, realmente, se arrepender da sua cegueira e do seu endurecimento de coração, né? E agora, nós continuamos com a sequência, o sinal no céu e a batalha. Então nós vemos aqui que a batalha final, a referência geográfica dela, isso aqui seria a terra de Israel, né? A ideia é mostrar que a besta e as nações do mundo convergem aqui, e os reis do leste também convergem aqui. A ideia é que todas as nações da terra convergem para a terra de Israel, para o cerco de Jerusalém. E a ideia é que os reis do leste, do Oriente, são realmente o último contrapeso que nós temos ao poder da hegemonia do anticristo durante a tribulação, do seu poder global, e é onde nós vemos que o próprio Deus converge as nações pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias ganâncias. Eles são levados a esse lugar onde Deus trará o juízo final desse período sobre eles, né? Que nós vimos em Isaías 63, Joel 3, que Cristo mesmo ele vai pisar o lagar aqui. E o sangue de toda essa batalha que ocorre desde o norte, em Megido, até Edom, sobre toda a extensão da terra de Israel, 1.600 estádios, né, toda a extensão, ele diz como que o sangue jorrará por toda essa extensão. Então é uma batalha muito extensa, né? Imagino todas as nações ali que sobraram, né, da tribulação para pelejo. E nós vemos aqui que os exércitos face a face, a bestas e os reis, prontos para batalhar entre si. A ideia que nós vimos é que eles vão batalhar entre si, não estão unidos, mas são inimigos, especificamente as nações e aqueles que vêm do leste. Podemos imaginar nos nossos dias de hoje China, né?
mas não quer dizer que seja. O remanescente de joelhos, e então Mateus 24, 29 a 30 se cumpre. Então vamos ler ali e continuar no sermão profético. Hoje a gente vai fazer algumas leituras rápidas, talvez eu vou ler algumas coisas para os irmãos não terem que abrir vários textos, mas se quiser deixar pronto na Bíblia, pode deixar em Mateus, Daniel, Zacarias, Isaías, Apocalipse, Ezequiel e Joel. É igual o desafio do Adriano. Tem que abrir rápido ali e a gente seguir. Então, Mateus capítulo 24, vamos ler do verso 29 e 30 apenas agora. Então nós temos toda essa situação, todos ali convergidos em Israel, né? E o Senhor diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então é bem específico o tempo. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que nós já vemos anteriormente que ele relata a perseguição, como se dará a grande tribulação. O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então nós vemos que, nesse exato momento, onde eles estão reunidos face a face para batalhar entre si, Jerusalém sitiado, remanescente sitiado, quando Israel se arrepende e clama por Cristo, é onde o céu responde e ele vem em busca de salvar o seu povo de Israel, né? Nesse exato momento aqui. Nós vemos também que naquele dia haverão trevas cósmicas, né? Se nós lermos Lucas 21, 25 a 26, ele diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então nós vemos que o sol, a lua, as estrelas, elas cairão, então nós teremos uma escuridão completa nesse período. Os homens estarão em terror e as trevas anunciam o sinal que aparecerá no céu. Então esse sinal que aparecerá no céu, ele não é qualquer sinal. Ele é um sinal tão específico que todo mundo saberá o que está acontecendo, né? Então, esse sinal, ele é o sinal da segunda vinda de Cristo, ele é o que chamamos de parousia, que é o aparecimento de Cristo, o retorno de Cristo em glória. Então, a segunda vinda de Cristo, ela é pública, ela é mundial e gloriosa, que pode durar um período de muitas horas no curso de um dia. Então, alguns estudiosos defendem que, como esse sinal dura muitas horas, com a translação, com a Terra girando, né? Todas as nações verão esse sinal. É uma ideia, mas pode ser muito mais que isso, né? Dentro da nossa capacidade, da nossa limitação humana, a gente tenta imaginar o que será, né? Mas Deus pode fazer como Ele bem quiser, né? E todos verão. Isso é o que nós temos certeza. Diferente do arrebatamento, que é imediato e é invisível para a igreja, né? Então nós temos um paralelo entre a segunda vinda pública, mundial e gloriosa, onde todos verão o sinal do céu, e o arrebatamento, que é algo imediato, invisível e particular entre Cristo e a sua noiva. Então nós temos aqui, agora Apocalipse, capítulo 19, se os irmãos quiserem abrir ali. Apocalipse 19, versículo 11. Então, versículo 11 diz, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esse é o clímax de tudo isso que nós vimos estudando. É finalmente o retorno do Rei, é o retorno de Cristo glorioso, com o objetivo, a tribulação já era o derramamento da ira do Cordeiro, e aqui nós temos a consequência final, que é o retorno do Rei, para julgar as nações com cetro de ferro, né? E nós vemos que isso traz uma consequência a esses exércitos dos ímpios que sobraram, que estavam cercando Israel, que estavam ali para destruir Israel, que estavam ali para destruir a si mesmos, né? O ímpeto do homem é destruir tudo e a si mesmo. O sinal é tão forte que nós temos aqui uma mudança de perspectiva. Eles veem o sinal, eles veem a glória do Senhor aparecendo, e eles mudam o seu inimigo, eles convergem para lutar contra o cordeiro, contra o cavaleiro que está sentado no cavalo. E é o que nós vemos ali no Salmos 2, que fala: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, e o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro, igual que vamos ver em Apocalipse, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então nós vemos que é um sinal que não converte. Os homens que sempre pediram um sinal, se eu visse, se Deus me desse um sinal, se Deus fizesse um milagre, se ele se mostrasse para mim, eu acreditaria. E o sinal vem, Cristo vem em glória, e o que eles fazem? Se rebelam novamente. Então, o sinal é dado, ele é inequívoco, ele é cósmico, ele é inegável, e se rebelam de forma contundente e final. A incredulidade nunca foi por falta de evidência, né? E onde se dá essa descida do rei? Sobre o Monte das Oliveiras. O mesmo monte que nós estamos vendo aqui, ele dando esse sermão profético ao seu círculo íntimo de apóstolos, no Monte das Oliveiras. Então, nós vemos em Atos 9, Atos 1, 9 a 19, que é quando o Senhor Jesus ascende aos céus, né? Que diz: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varãos galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. E nós vemos isso também em Zacarias 14, de 1 a 6. Se os irmãos puderem abrir ali. Então, da mesma forma que ele subiu, ele também descerá. De forma visível, de forma corporal, a visão de todos, né? Então, Zacarias 14, versículo 1.
Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugisse do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mais frio e gelo. Então nós vemos que o retorno de Cristo é físico, ele desce fisicamente sobre o mesmo monte que ele assuntou aos céus, e esse monte se reparte ao meio em duas partes, né? Então essa divisão do monte cria-se um vale. E por que um vale? Nós vemos Deus agindo com misericórdia ao meio ao juízo. Nós vimos que Jerusalém está tomada pelas nações, está tomada pelo anticristo e pelos seus exércitos. Parte da população do remanescente fiel de Israel está no cativeiro. E esse vale, ele abre uma rota de fuga. É a proteção divina enquanto ele julga. Então nós vemos um evento e dois propósitos. Enquanto Deus julga as nações, ele também liberta Israel, que estava o remanescente ali preso em Jerusalém, que é o que nós vemos aqui. Que fugireis pelo vale dos meus montes. E antes da batalha final, nós temos um aviso, um convite do anjo em Apocalipse 19, versículo 17 e 18, que ele diz: Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então nós vemos que antes da batalha, da derrota acontecer, né, as aves já são convidadas para comerem da carne daqueles que estavam congregados para pelejarem contra o cordeiro. Então a sentença já é dada antes do acontecimento. É tão certo o que irá acontecer que eles já convidam os animais, a natureza, para participar. Então, a derrota, vamos ler agora Apocalipse na sequência, 20, 21. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui nós vemos a derrota da humanidade incrédula, que veio para lutar contra Israel, que se congregou, que queria pelejar. Na sua rebeldia final, nós vemos os homens, eles são simplesmente derrotados,
A besta, o anticristo e o falso profeta, eles são simplesmente incapacitados sem alguma luta e são lançados vivos dentro do lago de fogo. Seu julgamento final é sofrer eternamente ali. Os demais, os exércitos que estavam ali, foram mortos pela espada que sai da boca do cavaleiro, do cordeiro, do rei. E as aves que tinham sido convocadas 2 versículos antes, se fartaram da carne dos homens. Isso mostra não apenas uma morte, mas mostra que é uma desonra e exposição pública dos vencidos. E nenhuma ameaça resta mais na entrada do reino que começa. Vemos também que não existe uma batalha, é a palavra do Cordeiro que os derrota, né? Então, Isaías 11:4 diz que ele ferirá a terra com a vara da sua boca, e o próprio apóstolo Paulo confirma que Cristo matará o iníquo com o sopro da sua boca, e nós vemos aqui que ele destrói esses inimigos apenas com a sua ordem, né? Com a espada que sai da sua boca. E não há batalha, não há chance para os homens contra o poder, contra a justiça de Deus. Satanás, o adversário, o sedutor das nações, que afligiu os homens desde o Éden. Nós temos aqui o seu destino quase final, né? Ele é derrotado e preso, e abrindo caminho para um reino de justiça e paz por toda a terra. Então, Apocalipse 20, versículo de 1 a 3, ele diz: Então vi descer do céu um anjo, tinha na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então nós vemos o diabo, com todo o seu orgulho, com todo o seu poder. Ele é preso por um único anjo que desce, o prende e o sela no abismo por 1000 anos. 1000 anos sem enganar as nações, desde o Éden, que ele engana os homens. Aqui ele não irá mais enganar. Então, o reino de justiça e paz que será construído sobre a terra, não existe mais o diabo para seduzir e enganar os homens. E o sedutor é retirado. Nós vemos que não há duelo, há uma ordem de prisão. É o poder do rei que vai inaugurar esse reino terreno e perfeito, né? E fechado esse ciclo, nós vemos como é o retorno do rei, como que seus inimigos são destruídos, como que Satanás é preso temporariamente. Nós temos agora um período entre isso e o início oficial do milênio, que nós chamamos de um intervalo de 75 dias, que o Antônio já trouxe isso para a gente no seu estudo sobre o milênio. E a gente vai entrar um pouquinho nesses detalhes. Então eu montei um gráfico aqui, para ficar mais fácil. Ainda é baseado no que nós vimos nas 70 semanas de Daniel. Nós temos o fim das 70 semanas ali, com os 1260 dias, encerrando o período da tribulação e encerrando o período das 70 semanas de anos, né? E ele dá de forma específica a especificação dos dias, 30 dias mais 45 dias, que vão totalizar 1335, 75 dias. Entre eles, aqui em Daniel 12, que diz: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, então ali quando o anticristo faz a abominação da desolação no meio da tribulação e faz a abominação ali no templo, né, e cessa o sacrifício, haverá ainda mais 1290 dias, e bem-aventurado que espera e chega até os 1335 dias. Então, a interpretação que a gente dá aqui é que nós temos 30 dias
da remoção da abominação e purificação, e 45 dias dos julgamentos, das ressurreições e da instalação do reino. E bem-aventurado que chega no fim aqui, pois ele entrará no reino propriamente dito, né? Então, esses primeiros 30 dias, nós entendemos como um período de purificação, a remoção da abominação da desolação e das estruturas que foram construídas sobre o mundo, sobre o poder do anticristo, a adoração da besta, né? O sistema anticristão que foi instaurado, os remanescentes desse sistema serão purgados, limpados, né? E o templo havia sido profanado, mas nós veremos que não é o mesmo templo que nós estamos falando. Haverá um novo templo no milênio. E quem que entra nesse reino? Nós temos alguns julgamentos para a entrada, né? Então nós teremos um padrão de separação, que nós vemos em Mateus 24 e 31, que diz: Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então nós vemos que nós estamos na sequência do sermão profético, e após isso, após o retorno, nós temos esse envio dos anjos para a separação, para reunir os escolhidos dos quatro cantos, quatro ventos, por exemplo, quatro cantos da terra. E nós temos aqui um paralelo com Mateus 13, que é a parábola do joio e do trigo. É um capítulo que trata do reino em forma de mistério, não trata sobre a igreja. Então, nessa parábola, o trigo ele representa os filhos do reino e o joio representa os filhos do maligno. O trigo para a vida e o joio para a fornalha. A ideia aqui é mostrar que a separação será feita nesses julgamentos, e a ideia é mostrar que nenhum descrente entra no reino milenar. Todos que entrarão no reino milenar são salvos, são convertidos a Cristo. Vamos ler agora, seguindo. Agora a gente pula algumas. A gente falou que não ia conseguir ler tudo, né? Então vamos direto para a parte mais prática. Mateus 25, 34 a 40. A gente sai de Mateus 24, vamos para Mateus 25, a partir do versículo 31, na verdade. Então, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e com todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estava nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me.
E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então ele lhes responderá: Em verdade vos digo, sempre que deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E nós vemos também em Joel, versículo 3, de 1 a 3, eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo com elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho, que beberam. E nós temos nesses dois trechos a separação das ovelhas, dos cabritos e dos irmãos. As ovelhas é a representação dos gentios que creram durante esse período, de todas as nações, durante o período da tribulação, com o evangelho do reino sendo pregado por todo o mundo. Nós teremos conversões dentro da tribulação, né? Nós já vimos isso. Acho que o Mário comentou sobre isso quando ele falou sobre a tribulação, né? E ainda teremos aqueles que crerão, aqueles que não aceitarão a marca da besta, né? Nós temos os mártires da tribulação. Então, aqueles que sobreviverem serão os que creram. E nós vemos que a gente vai ver isso mais no próximo slide, mas é uma fé que ela parece um risco assumido pelos irmãos, que os irmãos é o Israel perseguido, é um remanescente judeu que está espalhado pelo mundo, especialmente ali na terra de Israel mesmo. E os cabritos são gentios incrédulos, sobreviventes da tribulação contra Israel e contra Deus. E os sobreviventes os que não estavam ali naquela batalha, que não foram mortos pela espada que sai da boca de Cristo, eles serão julgados aqui entre ovelhas e cabritos. E a ideia do critério que nós vemos aqui não é por obras. As obras não são a base, as obras nunca foram a base de salvação, mas elas, nesse caso aqui, elas evidenciam uma fé genuína. Como os pequeninos representam Israel, representam o povo de Deus, durante o período ali da tribulação, ajudar um judeu, proteger um judeu, esconder um judeu, pensando como era ali na Alemanha nazista, esconder um judeu era um risco de vida fazer isso. Então, isso prova, é um resultado que as ovelhas que herdam o reino, elas tinham fé genuína e por isso as suas obras foram de proteger os pequeninos, né? E o resultado é as ovelhas que herdam o reino em corpos naturais e os cabritos para o fogo eterno. E nós temos também, então nós temos o julgamento das nações, e foi esse nós temos o julgamento de Israel. Então agora, Ezequiel capítulo 20, versículo 33. Enquanto essas nações gentílicas são julgadas, Israel passa por um processo paralelo de purificação. Nós vimos que Israel já foi purificado durante a tribulação, já foi perseguido, 2/3 ali já foram, qual que é a palavra que o versículo usa? Foram dizimados, e 1/3 sobra, né, o terço remanescente, e no meio desse terço ainda passa mais um tipo de julgamento. Então vamos ler ali Ezequiel 20, 33. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido, e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido, derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus.
Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu vos farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Então nós temos um julgamento de Israel. A imagem que é usada é a ida ao deserto, face a face, passando por debaixo do cajado, como o pastor que passa as ovelhas por debaixo da vara. Da mesma forma que foi feito ali no deserto, os 40 anos de julgamento. E antes da entrada ali na terra prometida, os rebeldes serão purgados, não entrarão na terra. E o remanescente crente entra na terra prometida, entra no reino, né? Convertido ao Senhor, o remanescente convertido. E nós temos esse paralelo dos dois julgamentos. Então, nós temos o julgamento das nações e o julgamento de Israel. Então, o julgamento das nações, quem é o sujeito? São os gentios sobreviventes da tribulação e da batalha final do Armagedon, e os israelitas sobreviventes. O critério do julgamento para os gentios é o tratamento dos irmãos. Como nós já vimos, o tratamento dos irmãos apenas evidenciarão a fé salvadora, né? E, no caso de Israel, é a passagem sobre a vara. Resultado positivo é que entram ambos no reino em corpos naturais e entram na terra prometida. Aqui é um paralelo da terra prometida com o próprio milênio. Então, ambos entram no reino com corpos naturais. Não existe transformação como nós temos no arrebatamento aqui nesse caso. E o resultado negativo, quem não entra vai para o fogo eterno, purgados e fora da terra. O pastor separando as ovelhas do cabrito e o pastor contando o rebanho sob a vara. Então nós temos esses dois julgamentos que acontecerão nesse período. E o que nós podemos pensar sobre isso, né? Nós vemos que ninguém entra simplesmente por sobreviver. Entra por ter crido. Apenas entrarão no reino aqueles que creram no rei que veio. Da mesma forma que nós não entramos para a igreja apenas por estarmos aqui, vermos as reuniões, participarmos, darmos o dízimo. Nós entramos por crer em Cristo, pela fé em Cristo. As obras, elas não compram a entrada, nem hoje para a igreja, nem depois para a entrada do reino. Mas as obras, elas denunciam a fé que já existe, como nós vemos em Tiago 2:26. E a pergunta aqui fica, não é o que você atravessou, eu sofri muito, eu passei por muita coisa, eu passei por essa tribulação, foi muito difícil, então com certeza Jesus me aceitará no seu reino. Não é assim, né? É, na verdade, o que a nossa vida evidencia, as nossas obras evidenciam a nossa fé verdadeira no Cordeiro. E nós vimos, então, recapitulando o que nós vimos hoje, nós vimos o sinal no céu e os exércitos ali convergindo contra o cavaleiro, contra Cristo, a descida do nosso Senhor ao mesmo monte que ele subiu, o mesmo monte que ele está dando a profecia em Mateus 24:25. Ele destrói os seus inimigos com apenas uma ordem. A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Satanás é preso por 1000 anos. Nós temos os 75 dias de transição. Nós temos os dois julgamentos que nós vimos. E no próximo domingo, nós veremos as ressurreições que acontecem. Porque que a igreja não faz parte dessa ressurreição, nós já vimos. E nós veremos o templo e a adoração no reino, como é que ela funcionará. Algum comentário, alguma pergunta, alguma questão? Coisa terrível. Esse julgamento tanto de Israel quanto das nações. Porque não vai ser um oficial de justiça que vai buscar os seus anjos. Não vai ter advogado de defesa, não vai ter primeira instância, segunda instância, não vai ter Supremo Tribunal, Federal. Vai ser ali na hora, né? Então, não terá chance do arrependimento durante a tribulação.
Porque por misericórdia o evangelho do reino será pregado. Agora, quem for marcado, né? Não, a marca da cabeça já está condenado. E os homens têm que ter a chance. E mesmo no pior período da história da humanidade, Deus ainda abre porta com o que entra. No mesmo período que ele derrama sua ira sobre o mundo, ele ainda estende uma mão de misericórdia, né, de salvação. Interessante que as pessoas fazem uma glória do inimigo, né? Mesmo assim, ele brigando com Deus, disputando o braço, a gente vai ganhar o reino, né? Mas ele não vai desenvolver isso, né? Vai ser um anjo que vai lá. O anjo vai lá e prende Satanás, né? Não vai nem nada, eu acho que vai reunir, né? Então, depende do ser humano, faz uma igreja, chega a Deus, está nessa luta, né? Parece um MMA, né? Mas não, né? Deus, só o seu poder, a sua palavra, e já faz tudo. É aquela imagem de, vocês todos já viram, que é Jesus e o diabo disputando uma queda de braço, né? Como se fosse o mal contra o bem. Mas falando de MMA, eu vi também, com o IA o pessoal fez uma de Jesus e o diabo lutando de MMA também, como se fosse algo parelho, né? E você vê, é um anjo que ele simplesmente ordenou: "Ô, anjo, você está aí sem fazer nada? Vai lá prender o diabo, por favor, eu estou aqui ocupado." Então o poder é muito distante, não tem comparação, né? É bem diferente do que a mídia e o mundo prega, né? É interessante o uso do anjo, né? Porque a gente vê Ezequiel fala que a posição do Satanás antes da queda, de Lúcifer, ele era querubim da guarda de ele, antes da queda, ele estava numa posição de autoridade, né? E Deus usa o anjo, né? Um anjo, né? Você tem os querubins, tem os serafins, tem os seres celestiais, tem um arcanjo. Mas Deus assim determina que seja um que prenda isso. Ele nem fala o arcanjo Miguel, mais poderoso. Não, é um anjo. Já dá conta, né, do diabo. Eu lembrei daquela música Vai Acabar. Do Sagrado. Posso ler? Fala assim, a hora e o dia eu não sei, pode ser hoje ou amanhã, antes do que imaginei. Nada pode impedir. O poder que nos fez surgir do nada vai mostrar que o poder do homem não é nada. Tudo que há no céu, tudo que há no chão, o que está guardado no teu coração vai acabar. Toda a desumildade humana, toda fome e sede de justiça vai acabar. Indiferente se acredita ou não, está escrito, ele vai cumprir. Quando a perfeição chegar, que não é, deixará de existir. O poder que nos fez surgir do nada vai mostrar que o poder do homem não é nada. Quem viver, verá. Quem morreu, vai ver. O outro lado da moeda que nos conhecer vai acabar. A mistura entre o joio e o trigo, a mentira de quem nunca foi filho, vai acabar. A demência, a inteligência, o ateísmo, a ciência, vai acabar. Mene, de que é o parcinho. Está chegando a hora do dia do fim. Vai acabar. Muito bem lembrado. A gente podia cantar isso na EBD. A gente podia cantar na EBD domingo que vem, né? Já põe aí, Mael, na semana que vem. Eu acho que é isso. Vou pedir para o Danilo. Pode orar para a gente, encerrando, por favor? Senhor, obrigado por esse estudo, obrigado